Bem, a gente está começando mais uma programação aqui no canal Viver Brasil. Meu nome é Gustavo César Oliveira. É uma alegria estar iniciando esse conteúdo, tendo você, telespectador e telespectadora, presentes em mais esse momento. A gente iniciou há alguns dias atrás uma série de entrevistas, uma série de conversas para conhecer cada um dos vereadores eleitos em Belo Horizonte. Então a gente teve a primeira conversa com o Juliano Lopes, que foi eleito vereador em 2024, assumiu em 1º de janeiro de 2025 e também se tornou presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E hoje eu estou tendo a alegria de conversar e de conhecer, neste momento, o Elton Júnior, o Elton Vieira Fernandes Júnior, do PSD. Ele foi eleito vereador agora em Belo Horizonte com 8.013 votos. É um dos vereadores mais jovens eleitos na capital mineira. Ele foi eleito, eu tinha 24 anos ou 25. 24 ou 25, nós vamos saber daqui a pouquinho. E já foi candidato também pelo PDT em 2020. Tinha 20 ou 21 anos. Nós vamos saber disso no detalhe em alguns segundos. Ele é do Lindéia, que é uma outra cidade que a gente tem aqui chamada Barreiro, pertence a Belo Horizonte, mas é uma região enorme. É conhecido pelo seu envolvimento com as demandas da comunidade, engajado em pautas como educação e mobilidade, vice-líder da bancada já, que se formou agora em 2025. Mas realmente o que eu quero falar para vocês é o que eu estou sentindo e o que eu estou vendo aqui agora com esse rapaz chamado Elton Júnior. Eu não conhecia ele, estou conhecendo agora, mas fiquei conversando em alguns minutos aqui antes da gente começar essa entrevista. E realmente fiquei impressionado pela qualidade da postura, pela forma como ele fala e enxerga a política aos 25 anos. É uma alegria estar te escutando e estar tendo essa oportunidade aqui agora, e eu gostaria que você começasse a se apresentar para os nossos telespectadores e telespectadoras o que o Elton faz de diferente que conseguiu, então, ser eleito aos 25 anos, com quase 10 mil votos, em uma das cidades mais importantes do Brasil. Gustavo, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. Parabéns também ao canal Viver Brasil por estar fazendo essa rodada de entrevistas com os vereadores. É muito importante que a população possa conhecer os vereadores, saber quem são os seus representantes para, da maneira correta, né, demandá-los e fazer com que eles realmente façam uma representação qualificada. Mas o Elton é um cara muito tranquilo, um jovem preto do Barreiro, morador do bairro Lindéia desde muito novo. E que sempre teve uma vocação política, cara. Eu sempre estive envolvido com tudo que era público, participei de grêmio estudantil, fui representante de turma, tudo que era pro todo, assim, eu estava sempre perto, querendo ajudar da melhor maneira possível. E aí, quando eu estava na adolescência ali, eu percebi que para ajudar da maneira correta, a gente tem que se preparar, tem que se qualificar, para que não sobre vontade e falte juízo, né? Capacidade. Exato. Então, eu decidi ir para a UFMG, estudar gestão pública, uma das melhores universidades do Brasil, né? E dentro da UFMG eu percebi que existia uma forma correta de fazer as coisas e que muitas vezes não era feito porque faltava vontade política. Então eu pensei, poxa, se o caminho é a política, é para lá que a gente vai. E aí resolvemos disputar um cargo eletivo de vereador no ano de 2020, né? A gente não foi eleito, mas teve uma votação muito expressiva, de 2.309 votos pelo PDT. E o que eu pensei? Poxa, se mesmo com tão pouca estrutura, com tanta falta de experiência, tanta gente acreditou no nosso projeto e confiou que a gente pode ser o representante delas numa instância tão importante que é a Câmara Municipal de Vereadores, eu acho que se a gente modular um pouquinho o nosso projeto, desenvolver, aprender um pouco mais, talvez a gente consiga no futuro representar a população com qualidade. E aí represento a população mais jovem, né? Representa a população que mora mais afastada do centro. Lindéia é um bairro subúrbio de Belo Horizonte, a gente está quase na pontinha do Barreiro ali, quase Ibirité, mas que essa população que quer também uma gestão pública mais técnica, mais qualificada e que acha que é possível construir isso com muito trabalho. Então, acho que eu falei demais, né? Mas, a grosso modo, esse sou eu. Você não falou demais, não. Você está começando no processo político,
O processo político não é uma coisa fácil. Nós estamos falando do ralo da humanidade, onde tem todo tipo de representação nas instâncias políticas. Eu sinto que você está com muita verdade. Você está com muita verdade na sua fala, no seu olhar, na forma que você está se posicionando. A política tem muita mentira. Como é que você realmente está querendo fazer diferença, sabendo disso aí que você acabou de falar? Você foi buscar informação, você foi buscar conhecimento, não na padaria, você foi buscar conhecimento em uma das melhores instituições de ensino do planeta. Qual que é a verdade que você entende que você vai poder fazer? A verdade que eu entendo, Gustavo, é que hoje está todo mundo de saco cheio de política. E por que está de saco cheio? Porque justamente a política é o ambiente da mentira, é o ambiente da desordem, do jeitinho, da falta de resolutividade. Então, uma coisa Mas isso não é a política, hein, Elton? Isso é o ser humano. Isso é a forma que a gente tem humana de aceitar ou responder às coisas. Porque a gente só aceita a forma como é porque a gente concorda em partes. Pode ter a resistência, pode ter a negativa, mas a gente só aceita viver da forma como a gente está vivendo ao longo das últimas décadas no Brasil, aceitando. Eu concordo em partes com você. Dá para a gente culpar a coisa pelo desinteresse na política, né? Porque a população de fato aceita o que está acontecendo, mas a necessidade de um representante vem justamente das pessoas não poderem ocupar o cuidado com o que é público. Por que eu não posso ser o cara que cuida da rua, que cuida da praça? Porque eu estou cuidando da minha vida pessoal. Então, você escolhe o representante para que justamente ele sirva para estar lá por você enquanto você não pode. E aí, o que aconteceu com a política brasileira? A gente, de tanto escolher pessoas e nos decepcionarmos, pessoas que não nos representaram da maneira mais adequada, as pessoas ficaram de saco cheio. Falaram, política não resolve nada. Eu voto aqui, meu voto tanto faz. Político é tudo ladrão, político é desonesto. Político não honra compromisso, político não gera resultado. E aí, essa insatisfação fez com que as pessoas caíssem no descrédito. Então, se não faz diferença nenhuma, tanto faz quem eu vou votar, a maioria nem lembra quem foi o último voto para deputado, para vereador, enfim, e não acompanha o negócio. Como é que a gente quer desmistificar isso e trazer a política para uma realidade um pouco melhor? Com resultado e com compromisso. Eu não posso ser um vereador que fica os 4 anos de mandato, a gente costuma ficar barrigando o negócio. Vou fazer para você, pode deixar. Não. O que a gente faz? A gente atende as pessoas da melhor maneira possível, a gente tem sempre voltado para dar retorno sobre as situações e tentando estabelecer uma relação que seja a mais sincera possível. Então, quando eu também não posso, eu falo, eu não posso. E tentando explicar também os aspectos técnicos de cada demanda. Por exemplo, a mobilidade é uma das pautas que eu mais atuo dentro do meu projeto. Mobilidade é um negócio hiper complexo. E aí, como é complexo, você tem que ter a honestidade intelectual de explicar para as pessoas a complexidade. É muito mais do que só falar, vou fazer. É falar, não, isso eu não consigo fazer por isso, isso e isso. Mas eu consigo fazer isso aqui. Atende? Poxa, Elton, atende sim. Então, vamos embora. Ou então, não, Elton, isso não atende, obrigado. Então, tá bom. Daqui eu me retiro. E tendo essa perspectiva de sempre ter uma honestidade com o eleitor, eu acho que a coisa vai fluir melhor do que a média nacional aí, né? Obviamente, temos bons casos e maus casos, mas, via de regra, a política está muito desgastada, Gustavo. Completamente. Como é que foi a sua mobilização? E aí eu estou perguntando isso também por entender que você está entrando na política por uma outra porta e não a porta convencional que a gente tinha até 15, 20, 30 anos atrás. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância de ter esses novos caminhos. Sim. A gente estava conversando aqui antes, né? E eu te falei que eu não sou uma pessoa tradicional, que não tenho família rica, não tenho família de políticos. Eu não tive um grande padrinho político. E já começa na tora, um jovem preto do Lindéia. E pá! Isso. Não tive padrinho político. Então, quando você não tem essas coisas que normalmente ajudam as pessoas a se eleger, você tem que tentar o diferente. Então, o que é tentar o diferente? É falar o que ninguém está falando, é comunicar da melhor maneira possível, é ser honesto com as pessoas e acima de tudo, não encher o saco.
que eu falo com não encher o saco? A política já é aquela coisa chata, tradicional, careta, e que, honestamente, não tem funcionado mais, sabe? Se algum político tradicional tentar montar um palanque aqui no meio da cidade, fazer aquele discurso antigo, ninguém vai querer ouvir. Hoje, as pessoas elas estão na internet, elas estão no Instagram, no TikTok, elas estão em ferramentas novas que mostram que a forma de comunicar mudou. Então, o que a gente fez na minha campanha? A gente abraçou essas formas novas de comunicação. Começou lá em 2020. Começou em 2020. Abraçamos essas novas formas de comunicação e tentamos, ao máximo, fazer uma campanha que fosse diferente no nível da comunicação mesmo. De falar de um jeito diferente, de falar o que ninguém queria falar, sabe? E ser sempre honesto com as pessoas. Sempre, sempre, até quando aquilo desagradava. Porque, embora desagradasse, as pessoas viam, poxa, eu nunca vi ninguém falando isso, então talvez ele esteja sendo sincero. E graças a essa mobilização diferente, fazendo-se valer principalmente na internet, que é o que fez a nossa mensagem, acima de tudo, chegar nas pessoas, a gente conseguiu encontrar pessoas que sofriam com as mesmas coisas que a gente sofre, entendeu? Que, é ônibus lotado, é um gestor público que às vezes não tem a menor condição de estar ocupando a pasta que ele ocupa. São questões de corrupção, questões que às vezes afetam a nossa gestão pública municipal e que, ninguém estava falando disso, sabe? É meio que falando do que as pessoas querem ouvir, por onde elas querem ouvir. Eu acho que esse foi o nosso diferencial. Além desse diferencial, eu queria escutar de um outro. Esse jovem negro, Lindéia, que foi para o FMG se formar, em 2020 você não era formado ainda. Não. Como é que você enxerga a importância desse curso que você fez de gestão pública na UFMG para este minuto agora de 2025, que você é empossado como representante da população de Belo Horizonte? Qual que é a diferença que você enxerga de 2020 para 2024, já formado no curso de gestão pública da UFMG? Qual que é a diferença? Então, Gustavo, a principal diferença é que a gente tem uma perspectiva técnica para abordar os problemas da cidade. O que é isso? Que você não tinha. Não tinha. Quando você tem a perspectiva técnica... Você tinha entusiasmo. O entusiasmo. E é isso. Aí, quando você tem muito entusiasmo, mas não tem a parte técnica, a capacitação, o que acontece? Você pode até querer muito resolver o problema. Aí fica oco. Mas você cria uma solução que não faz sentido. Vou te dar um exemplo prático da coisa. Há muitos anos atrás, o governo federal criou um programa chamado Caminhos da Escola, que era um programa para comprar ônibus para quem ia... para as crianças que iam para a escola. Trem, faz sentido, é interessante. Lá na ilha de Marajó, quando o rio enche, não dá para passar de ônibus, porque a água vem e enche tudo, as estradas ficam tampadas. Essa cidade recebeu alguns ônibus do programa. Faz sentido? Não, porque ela não vai usar nada. Exato. A não ser que fosse um ônibus que... O gestor que está lá, isso. Às vezes ele não era nem corrupto, cara. Era um cara bem intencionado, que queria realmente fazer a diferença. Mas ele não levou em consideração os aspectos técnicos de cada lugar. Então, ele gastou dinheiro para fazer uma política pública que não vai funcionar para todo mundo e que vai gerar insatisfação na população e falta de resolutividade da política. E quem tá lá recebendo isso aí, cara, não tá nem aí pro gestor, só quer falar, o político tal é um safado, não fez direito. Então, hoje a gente tem em Belo Horizonte condição de avaliar tecnicamente cada projeto, cada iniciativa, não só nossa, mas também dos nossos pares, para que tudo que passe pela Câmara de Vereadores de Belo Horizonte seja esquadrinhado da melhor maneira possível e consiga ser uma política pública que gere resultado. Porque se não gera resultado, está errado. Sim. Elton, me fala aqui, em relação a... Vamos falar um pouquinho sobre Belo Horizonte em si. A cidade de Belo Horizonte, geograficamente, como problema, solução, oportunidade, vocação. Como é que você enxerga a nossa cidade? Como é que você enxerga Belo Horizonte de hoje para o seu futuro, para o seu olhar para frente, para os próximos 10, 20, 30 anos? Belo Horizonte sempre teve uma cultura e uma representatividade muito grande na área de serviço, na prestação de serviço, na questão de sermos muito receptivos. A questão da tecnologia sempre teve muito presente também, a formação acadêmica também de qualidade. Como é que você enxerga a Belo Horizonte no seu visor, na sua verdade?
Qual que é a cidade de Belo Horizonte